Vamos começar agora o nossos 60 minutos aí, tá ok? Um abraço a todos, começando. 13 horas e 8 minutos, muito boa tarde, amigos, amigas da Cidadania FM 104.9, com imagens direto dos estúdios aqui da Cidadania, no Largo São Benedito 115. Estamos aqui, Ernesto Albuquerque, juntamente com Oswaldo Titonelli, mostrando as notícias do dia a partir de agora, 60 minutos no ar. Vamos então aos destaques da edição de hoje. Os apoiadores culturais, as importantes empresas aqui ao nosso lado. Também as notícias direto de Brasília, matérias da EBC, Empresa Brasil de Comunicação, e também matérias da agência Rádio Web. Estaremos mostrando as notícias aqui da cidade, trazendo os comentários, as informações, para que você fique sabendo tudo o que acontece aqui na Estância Turística de Avaré e também em todo o Brasil. Hoje vamos falar de previdências, vamos falar de rebelião lá no Paraná, vamos falar também da condenação de Bolsonaro e vamos falar da reforma trabalhista, que amanhã, dia 11 de novembro, começa a valer em todo o Brasil. Olha só a preocupação dos trabalhadores, hein, pessoal? Também a questão do aborto, a questão do cidadão que foi comer um lanche e achou um escorpião dentro do lanche e vai ganhar, por causa disso, R$5.000 de indenização. O Giro Internacional também estará por aqui. E saúde, vamos falar do teste da orelhinha e vamos falar também das drogas, principalmente da questão da maconha, do ponto de vista da saúde. História hoje falando de René Descartes. Em 1619, ele foi um importante cientista que revolucionou a matemática. E também o Trocando em Miúdo hoje volta aqui ao nosso programa e vai falar desta coisa fantástica, sabe o que é? Do celular, que é um verdadeiro computador que está na sua mão, onde quer que você vá, tá ok? Hoje em dia, viu, Detonado, antigamente o pessoal sentava no vaso sanitário para ler gibi, né? Hoje o pessoal lê celular, viu? Pois é, mais ou menos assim, né? Ver tudo o que acontece no celular, nesse local que eu citei e em muitos outros locais, né? Uma boa tarde a todos e vamos às notícias do dia de hoje. Apoiadores culturais. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-8676, Centro, Avaré. Cidadania FM, 60 minutos. Farmavide, Rede Multidrogas, a maior rede do interior paulista. Em Avaré, na Rua Minas Gerais, 601. Fone 3732-4089. 3732-4089. 60 minutos, trazendo as principais notícias para você. 13 horas e 12 minutos, vamos às notícias do dia de hoje, mas antes mandando um abraço para o Miranda Tax, sempre conosco, 997-299608, tem um WhatsApp, ele está sempre atendendo, agendando com antecedência as suas viagens para qualquer parte do Brasil, 997-299608, também a UDI Ressonância Magnética, a equipe do Dr. Ronaldo Abdala, sempre atendendo com muita presteza, os exames saem rapidinho, lá na Rua Mato Grosso, número 800, 3732-3264, das 7 às 18, de segunda a sexta-feira. E a NT Chaveiro também conosco, NT Chaveiro, 3732-1779, 997-61-1501, abertura residencial, abertura veicular, deu problema em chave, fechadura, Nelson da NT resolve. E vamos também mandar um abraço para quem aniversaria hoje. Temos aqui a nossa agendinha, né? A famosa agendinha da cidadania, 15 anos no ar. Hoje é dia 10. Aquela minha do Bambuzinho Lanches, né? Que a minha faria fazendo aniversário, parabéns. Isabel Rodrigues de Souza Dotti, José Eduardo Oliveira, também o Paulo Leme, o Paulinho, né? Conhecido por Paulinho, Isabel Moura, aniversariando hoje também, Elvira Fernandes Teza, também o Abel
de Souza Rocha, lá da Centenário, parabéns. Florinda Antunes, José Eduardo de Oliveira e Rubens Francisco. Parabéns aí a todos os amigos que estão conosco aqui na Cidadania, já há um bom tempo, muitos deles, né? Também no Facebook eu tenho aqui a Jéssica Barbosa, que aniversaria hoje, a Camila Andrade Ramos, a Lucimara José de Camargo, Rafael Coelho, André Latanzio, são todos amigos, amigas que aniversariam. A Carmen, já falei, né? O Carmen Faria Alves, o Gustavo Conforte Bendramini, a Marisa Nardes, Geise Souza e também a Aparecida Santos. Parabéns aí a todos os amigos que estão aniversariando e as amigas também, né? Vamos dar uma olhadinha aqui nas nossas últimas postagens. Vamos ver se a imagem aí no Face está tudo em ordem, né? Um abraço pessoal que está acessando. Daqui a pouco eu mando um abraço para todos os amigos que estão na nossa página. Hoje eu mudei o formato aqui, estamos na vertical, viu, Titonelli? Antes estava na horizontal, agora a imagem na vertical aí, em razão de algumas mudanças aí, né? Deixa eu dar uma olhadinha. A Heracles Tomás já acessou, e Luísa José Ruiberg, lá de Joaquim Távora, também acessando a nossa página. Que mais? O Samuel Rodrigues de Campos está lá em São Paulo, né? Me parece que está lá. E a Karen Ferraz também, que sempre está lá na Câmara Municipal acompanhando aí as tertúlias parlamentares, né? Todas as discussões, toda aquela participação, ela sempre está lá, né? Acabei de postar aqui na minha página 2 vídeos muito interessantes do blog da Cidadania FM. Nós temos o blog no www.radiocidadania.com.br e lá tem muita coisa interessante, mais de quase 2.000 postagens, e hoje eu recompartilhei, um abraço aí para a Renata, abraço, está acessando agora, recompartilhei um show ao vivo, viu, Titonelli? Até você vai gostar, de 1963 com Nat King Cole, viu? Nat King Cole cantando com aquele vozeirão, né? É interessante, de 63 esse vídeo. E o outro é muito divertido, é o poeta, se não me engano, ele é paraibano, Gessé Quirino, Vou-me embora para o passado. Eu já apresentei esse vídeo, inclusive o áudio do vídeo, né, aqui no programa de domingo, é muito divertido. Ele lembra de muitas coisas que tinha antigamente, que não tem mais, e no linguajar típico do nordestino, muito legal, né? Vale a pena dar uma olhadinha. Ontem à noite nós tivemos em Jaú, juntamente com o vereador Barreto, juntamente com o Alessandro Rios e o Cabo Sérgio, nós 4 aí representando a Câmara de Avaré, lá na frente parlamentar pela duplicação da SP255, que agora, pelo que consta, pelo contrato assinado com a Artéries, vai ser duplicada em toda a sua extensão. E está ruim a estrada, se desvia de um buraco, cai no outro, viu? Impressionante. Com chuva, então, como ontem à noite, sempre é uma preocupação muito grande aí para todo mundo, com certeza, né? Então nós estivemos lá com o deputado Carlos Neder, e ele que é o coordenador desde 2013 da Frente Parlamentar pela Duplicação, e nós fomos, na verdade, prestar uma solidariedade, assim como a Avaré recebeu solidariedade das outras cidades, para a nossa duplicação aqui agora, a gente obviamente quer retribuir essa solidariedade, agora que as obras chegarão também para as outras cidades ao longo da SP255. O Samuel está dizendo que está lá em São Paulo, prestando serviço no IFAM, Avenida Angélica. Grande abraço a todos avarenses. Um abraço para o Samuel, está lá na Avenida Angélica, acompanhando as imagens direto do estúdio aqui da Cidadania FM. É o milagre da internet, viu, Titonelli? É isso aí. São coisas aí que a gente antigamente não imaginava, né? Só em livro de ficção que a gente imaginava que isso poderia acontecer. Mas estamos agora ao vivo para todo o Brasil, para todo o mundo, inclusive com imagens. Direto de Brasília, governo Temer batendo cabeça com relação à reforma da Previdência, diz que agora vão fazer uma reforminha mais enxuta, mas vamos ver, mas vai ter a questão do limite de idade vai ser mantido e outras coisas aí, com certeza vem chumbo grosso para o lado do aposentado, não tenham dúvida. E também uma rebelião, inclusive com decapitação de detento, que aconteceu lá no Paraná, na cidade de Cascavel. Vamos lá.
presidente Michel Temer segue na tática do convencimento da base aliada para aprovar a reforma da Previdência. Nesta quinta, ele e vários ministros participaram de um encontro promovido pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Após a errada estratégia de comunicação sobre a reforma e a jogada de toalha de Temer, o governo adotou o fim dos privilégios como o principal argumento para votar a reforma. Até o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que sempre aponta aspectos econômicos, apelou para a nova estratégia de comunicação. A proposta ela é muito relevante do ponto de vista de eliminar desigualdades importantes que tem no sistema hoje, privilégio, isso que é o mais importante. Segundo Meirelles, um novo texto mais brando está em plena construção, mas há pontos como a idade mínima e o acúmulo de aposentadorias que o governo pretende não abrir mão. O benefício fiscal que, de fato, equilibre as contas para os próximos anos. Então, é isso que nós vamos estar fazendo as contas. É necessário fazer uma reforma que, de fato, tenha efeito nas contas públicas e elimine privilégio. O relator, deputado Arthur Maia, também adotou o apelo pelo fim dos privilégios. Você sempre fazer as alterações no sentido de garantir o fim dos privilégios e o direito daqueles que têm menos. Mas ele reconhece que a aprovação de um novo texto, mesmo mais brando, não será fácil e conta com o feriadão da próxima semana para estabelecer consenso, ao menos entre a base. Para que os líderes tenham a oportunidade de conversar com seus membros. Isso é uma demonstração evidente de que o projeto está tirando do seu texto qualquer menção a pessoas que são mais pobres. A estratégia para aprovar a mini-reforma seria retirar todos os pontos sobre a aposentadoria rural, além de reduzir o tempo mínimo de contribuição de 25 para 15 anos. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Cidadania FM, 60 minutos. Presos da Penitenciária Estadual de Cascavel, no oeste do Paraná, mantêm 2 agentes penitenciários reféns desde as 13h30 da tarde desta quinta-feira. Um detento foi decapitado durante a rebelião. Os rebelados passaram a noite em cima do telhado da penitenciária, enquanto os policiais tentam negociar o fim do motim. Um terceiro agente penitenciário, que também estava como refém, foi liberado no final da tarde desta quinta, com ferimentos na cabeça. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Paraná, informações preliminares apontam para uma possível briga entre facções. Ainda segundo a Secretaria, o local não está superlotado, já que tem capacidade para 1.160 presos e, no momento, abriga 980 detentos. Agência Rádio Web, com informações do Paraná, Fernanda Wenzel. 60 minutos, trazendo as principais notícias para você. São 13 horas e 21 minutos. Interessante esse discurso do governo, né? Quer acabar com privilégios, como se a maior parte dos aposentados ganhasse fortuna. Quem ganha fortuna são poucos, né, em termos de aposentadoria, principalmente os parlamentares. Então, que eles mudaram a estratégia, sem dúvida. Agora, se vai passar, é outra história aí. Um abraço para o Matheus Garcia e também para a Ilza Antônio Brasil, que está dizendo o seguinte: só Deus na causa, pobre país. É isso aí. A Ilza que está sempre acompanhando o nosso trabalho aí. E vamos em frente, previsão do clima. Será que chove, homem do tempo? Chove ou não chove hoje? O que você acha? Alguns pingos, ó, não é tão poucos pingos não. 12 milímetros de pingo, viu? 12 milímetros de chuva hoje, de 15 a 30 a temperatura mínima, a temperatura máxima, e nós temos aí 45 a 84% a umidade relativa do ar. E também 6h25 o nascer do sol, 19h34 o pôr do sol, segundo o horário brasileiro de verão. Portanto, teremos chuva aí, principalmente no final da tarde e à noite, como sempre, né? Dá uma esquentadinha durante o dia, chega à tarde, começa a virar o tempo, e se não for uma chuva assim absurda, né? Muito intensa, que inunde a cidade, tudo bem, né? E o Jornal do Cunha trazendo aqui que a CIA completou 84 anos, parabéns, pessoal soprando lá
o bolinho da CIA, né, o Cássio Jamil e outros membros da direção. A Câmara vai antecipar o 10º para ajudar no pagamento dos servidores. É uma situação que, se a Câmara não tivesse essa disponibilidade de devolver cerca de 2 milhões de reais, não teria dinheiro para pagar o servidor. Então vem aquela pergunta, né? Tinha alguns personagens que antigamente a gente via em algumas crônicas, né? Deixa eu me lembrar, era do Hélio Gaspari, se não me engano, que tinha um personagem dizendo, Eremildo, né? Eremildo o idiota, exatamente. Ele fazia só pergunta, poxa, você não tinha dinheiro para pagar o salário, né? O Eremildo idiota perguntaria assim, poxa vida, como é que ia fazer uma festa que ia gastar mais de 1 milhão? Né? Então agora, pelo jeito, caiu a ficha do senhor prefeito municipal, né? Não tem dinheiro sequer para honrar o compromisso que dia 17 pagaria, já atrasado, pagaria o salário dos servidores. Então o Eremildo, o idiota, perguntaria isso, né? E como é que ia fazer festa, né? Fazendo menção ao momento econômico que atravessa o país, que penaliza os municípios em maior grau e fazendo referência à queda na arrecadação e ao número de famílias que dependem dos recursos provenientes da folha de pagamentos da Prefeitura, o prefeito João Silvestre, por meio de ofício protocolado na quinta-feira, dia 9, ontem, portanto, solicitou ao presidente da Câmara, Toninho da Lorça, os bons préstimos de Vossa Excelência na antecipação da devolução da sobra do 10º no valor de 2 milhões de reais, que será destinado exclusivamente à folha de pagamentos do município. Portanto, deu a mão à palmatória. Quer dizer, inclusive, após a aprovação do projeto que não permitiu que se fizesse festa nesse mês de dezembro, saiu o prefeito deitando falação aí, até andaram publicando que os vereadores eram inimigos do povo. Agora a gente pergunta, né? Quem estava certo? Deixo aí a decisão e a conclusão para os nossos ouvintes, quem estava certo? Os vereadores ou o prefeito? Os vereadores, 7 vereadores, alguns não, né? 7 vereadores que assinaram, inclusive nós assinamos, para não ter a festa nesse mês, né? Eu até fiz vários argumentos lá que numa situação de crise financeira não tinha sentido fazer festa. Isso deixei muito claro. E gente do governo colocou parte da população contra os vereadores, ainda escrevendo um monte, mas muita gente também apoiou, acho que a maioria até, apoiou a atitude dos 7 vereadores, né? Agora o prefeito vai de pires na mão, pedindo para que devolva o dinheiro, senão não tem dinheiro para pagar o salário, né? Como esses 7 vereadores não são inimigos do povo, né? Pelo contrário, nós vamos, com certeza, colaborar no sentido de antecipar a devolução, né? E assim o funcionalismo, com certeza, terá o seu salário neste mês. Em face da solicitação do chefe do Executivo avarense, a Câmara irá editar um projeto de resolução que será apreciado pelo plenário, permitindo a antecipação mais rápido possível, seguindo os trâmites da Câmara. Nós pensamos exclusivamente no pagamento do salário dos funcionários da Prefeitura. Economizamos durante todo o ano para colaborar com as finanças da cidade e o servidor público pode contar com a Câmara. Sempre iremos lutar por melhores condições de trabalho, disse o presidente, que conversou com os 7 vereadores, os 6 vereadores mais eles 7, nós conversamos lá e concordamos em fazer essa devolução. Então é uma atitude desse grupo de 7 vereadores, aí inclui o Barreto, inclui o Toninho, inclui o vereador Ernesto, inclui a Marialva, a Dalgisa, o Cabo Sérgio e o Flávio Zandoná. São esses os vereadores que tomaram em conjunto a iniciativa dessa devolução. Não que os demais que eu não citei não concordem. Logicamente todo mundo concorda, mas a decisão foi tomada por esses 7 vereadores. Conforme o artigo 168 da Constituição Federal, os recursos financeiros destinados à Câmara de Vereadores para fazer face às despesas mensais previstas no orçamento municipal devem ser liberados até o dia 20 de cada mês. É o chamado 10º. Havendo sobras de tais recursos, ao final do ano, pode o Poder Legislativo promover a devolução dos valores para o Executivo no final do ano.
aí, na verdade, está sendo antecipada essa devolução. Senão, não tem dinheiro para pagar a folha integral dos servidores. Um abraço para Lesão Mamute e também para Antônia de Ângeles, acompanhando aí este Jornal da Cidadania FM. E o Bolsonaro, hein? Bolsonaro foi condenado a pagar 150 mil reais por esses conceitos que ele volta e meia acaba repetindo aí, né? E também uma decisão, aliás, a reforma trabalhista, na verdade, que começa a valer amanhã. E há muita preocupação, será que essa reforma trabalhista vai realmente sacrificar ainda mais o trabalhador brasileiro? É uma preocupação que muita gente tem. Vamos às matérias. A Justiça do Rio de Janeiro condenou nesta quarta-feira o deputado federal Jair Bolsonaro por dano moral coletivo com pagamento de multa no valor de R$150 mil por declarações homofóbicas. O pré-candidato à presidência da República em 2018 perdeu o recurso por 3-2 e terá que fazer o pagamento ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos do Ministério da Justiça, que investe em obras sociais. Até o fechamento dessa reportagem, a assessoria do deputado não se pronunciou. Em 2011, Bolsonaro disse ao antigo programa CQC da TV Bandeirantes que nunca passou pela cabeça ter um filho gay, porque tem pai presente. Por isso, não corria esse risco. Também criticou o chamado Kit Gay, um material escolar que seria distribuído nas escolas públicas para discutir temas como a diversidade sexual e a gravidez na adolescência. Leila Pisotti, presidente do movimento LGBT de lésbicas, gays, bissexuais e transexuais, comemora a decisão da Justiça. Não só um avanço, mas uma forma de parar esse senhor e esse tipo de apologia que ele desenvolve no país. Ele é uma figura pública que está disseminando muito ódio e muita intolerância. Isso nós não admitimos. No entanto, Leila Pisotti alerta que ainda falta muito para avançar. Nós temos diversas leis em relação aos negros, que tem a lei contra o racismo, a mulher que tem a lei de defesa da Maria da Penha, e nós não temos ainda uma lei que criminalize a homofobia. Nós precisamos de uma lei urgente, uma lei federal que criminalize a homofobia. Muitos dos nossos estão sendo mortos, massacrados, humilhados e discriminados apenas por amar. A entidade oferece um canal de denúncias online para quem sofreu algum tipo de agressão ligada à homofobia. Para saber mais, acesse www.movimentolgbt.com.br. Agência Rádio Web de São Paulo, Carolina Cassola. Cidadania FM, 60 minutos. Começa a valer neste sábado em todo o país a reforma trabalhista, que alterou mais de 100 pontos da Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. Entre as principais mudanças está a que amplia o poder dos acordos coletivos ou individuais sobre o que está previsto na legislação. Isso vai permitir, por exemplo, que empresa e trabalhadores façam negociações sobre a pausa para o almoço, que pode ser reduzida, e sobre o parcelamento de férias. Também possibilita acordos sobre jornadas de trabalho, registro de ponto, banco de horas e até sobre o pagamento e demissões. O procurador do Trabalho, Rodrigo Carelli, ressalta que não podem ser desrespeitados direitos já assegurados. A mensagem passada pela reforma é uma mensagem de vale tudo. Isso não é verdade. A reforma alterou pontos sensíveis, mas esses pontos sensíveis eles vão ser adequados aos princípios do direito do trabalho, às normas internacionais que o Brasil assinou e também às normas constitucionais. Então, o trabalhador, se ele se vir lesado de alguma forma, se vir obrigado a aceitar algo que não ache justo, não ache correto, ele deve buscar sim as instituições ou mesmo um advogado para fazer valer os seus direitos. O Procurador-Geral do Trabalho, Ronaldo Fleury, reforça que os órgãos que atuam na área trabalhista também vão agir de forma a obedecer às normas nacionais e internacionais. O papel do Ministério Público do Trabalho, como da magistratura e da advocacia, é interpretar a norma, é aplicar a norma, já que ela vai entrar em vigor,
né, mas interpretando-a dentro dos princípios constitucionais, dentro das normas internacionais. O que estiver de acordo com as normas e com a Constituição será devidamente aplicado, óbvio. Ninguém está pregando aqui o descumprimento da legislação, mas sim a sua interpretação. Segundo o procurador do Trabalho, Márcio Amazonas, existem inconstitucionalidades na reforma que ainda devem gerar discussões sobre a aplicabilidade, entre elas a que permite a contratação de trabalhadores como pessoas jurídicas. Essa exigência de formação de uma pessoa jurídica, PJ, para a continuação da prestação de serviços, é chamada por nós de pejotização. Nós entendemos que ela é uma fraude e que ela, muito embora disposta na nova reforma, ela é inconstitucional e também desobedece uma série de convenções de direitos humanos ratificadas pelo Brasil. O que quer dizer isso? Quer dizer que, muito embora ela esteja prevista na lei, nós entendemos que ela não deve ser aplicada por se tratar de uma fraude. Isso deve ser alvo de diversos questionamentos judiciais nos próximos anos. A reforma também permite a terceirização em todos os setores de empresas e regulamenta o teletrabalho, que deverá ter as atividades especificadas por meio de contrato. Além disso, também coloca fim à obrigatoriedade do imposto sindical, em que o trabalhador tinha um dia de trabalho descontado. Agência Rádio Web. De Brasília, Larissa Mantovan. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-8676, Centro, Avaré. Cidadania FM, 60 minutos. Farmakid, Rede Multidrogas, a maior rede do interior paulista. Em Avaré, na Rua Minas Gerais, 601. Fone 3732-4089. 3732-4089. 60 minutos, 60 minutos, trazendo as principais notícias para você. São 13h35. Samuel Rodrigues de Campos, lá de São Paulo, está dizendo o seguinte: reforma da Previdência é governo federal assumir as suas responsabilidades com os benefícios LOAS e rural, que não tem contribuição, não trazer a responsabilidade da Previdência, paga esses benefícios, que são de grande número, pessoas que recebem esse benefício. Previdência muito rica, diz ele, sei o que estou falando. É verdade, a Previdência é muito rica, inclusive uma CPI da Previdência chegou à conclusão que não há déficit na Previdência se toda a arrecadação fosse canalizada efetivamente para a Seguridade Social, né? Pelo menos isso saiu recentemente aí nos veículos de comunicação. E também, principalmente na internet, né? Porque às vezes os jornalões não trazem a versão adequada de tudo isso que está acontecendo no Brasil. Um abraço para Cida Guimarães, também para a vereadora Adalgisa Ward, que está acessando também a nossa página. A gente agradece a atenção de todos os amigos e amigas que estão nos acompanhando aí. E vamos a mais informações. Prefeitura, segundo o Jornal do Goiê, joga entulho em área inapropriada. Diz aqui a matéria que o caminhão da Prefeitura está jogando entulho no final da rua Carmen Dias Faria, no bairro Avaré 1, na tentativa de melhorar ou amenizar o péssimo estado da rua. Mas, segundo moradores, esse trabalho da Prefeitura não estaria ajudando em nada e até mesmo está ocasionando mais problemas. O fato é que as pessoas estão achando que ali pode ser descartado lixo ou mesmo entulho a qualquer hora, o que vem acontecendo com frequência, segundo o morador. A informação é que as pessoas que residem em áreas e chácaras ali perto sofrem para transitar, principalmente quando a chuva é intensa. Segundo a fonte, com a chuva abrem-se algumas crateras e o pessoal que mora naquela região não tem como passar. E aí, criando todo esse transtorno para as pessoas, né? E nem de trator daria para passar. De acordo com a informação, o local está sendo usado como descarte de entulho mesmo. Aí eu só citar o local, Carmen Dias Faria, no final dessa rua, lá no Avaré 1. 13h38. Esta é a cidadania, este é os 60 minutos. Falta de equipamento de proteção a servidores chama atenção, de Jornal do Goiê também. Os servidores têm medo de reclamar e sofrer retaliações. Aliás, é um assunto que volta e meia
aparece lá na Câmara Municipal. Os servidores não veem a ação do sindicato sobre atraso de salários. Atenção, sindicato, vamos levantar aí do berço esplêndido e defender o interesse dos servidores. Esse é o papel do sindicato, não é isso? Semáforo para deficiente gera polêmica em Avaré. É um assunto que já está voltando aí às manchetes, né? Vamos dar uma olhadinha na Avaré Urgente e as últimas informações que o Marcelinho postou aí na sua página, no seu blog. Jô Silvestre pede à Câmara para devolver os 2 milhões para que a Prefeitura possa pagar os salários dos servidores. Assuntos que nós já até comentamos. Também está destacando que Milionário Marciano se apresenta num espaço aí de shows aqui na nossa cidade de Avaré. Comissão define novas oitivas da CPI da FANPOP. Isso foi definido já na quarta-feira, com a última reunião que nós tivemos, juntamente com a Maria Alva, juntamente com o Cabo Sérgio e o Dr. Júnior, e também a Adria, que são os funcionários e vereadores participantes dessa CPI, que investiga supostas irregularidades na FANPOP, na contratação de empresas para sonorização, painel de LED, gerador e também iluminação. As testemunhas que participariam dos trabalhos na quarta-feira, Alvimar Lima de Castro, Eni Lima de Castro, José André Matias da Cunha, não compareceram e foi reagendado para a quinta-feira seguinte, dia 16, a oitiva dessas pessoas aí. O presidente da CPI, o vereador Ernesto Albuquerque, juntou ao processo documentos relativos à EMAPA 2017, edital do pregão 143/2017. Na verdade, o objetivo é fazer um quadro comparativo entre um edital e outro. Tem tudo a ver, com certeza. A CPI definiu que as testemunhas serão inquiridas nas próximas audiências. Teremos aí 16, portanto, o Alvimar Lima de Castro, que é lá de Araçatuba, juntamente com os outros membros da sua firma, e também a ex-secretária da Cultura, Juliana Mancini Aurani, será ouvida também. O atual secretário da Cultura, Diego Beraldo, e juntamente com a Érica Maria Henrique, que é responsável pelo pregão, e serão ouvidos novamente. Já para o dia 23 de novembro, a CPI irá ouvir os representantes da empresa Som da Ilha, Renato José Ribeiro Fernandes, que foi o procurador na licitação, César Bilequidjan e Sulamita Bilequidjan, bem como as servidoras Rosângela Paulo Paixão Pereira e Gabriela Constância. Rosângela, que é procuradora do município. O advogado do prefeito, doutor Frederico Polis, conhecido como doutor Fred, requeriu que a comissão parlamentar declinasse as razões da requisição das testemunhas Diego Beraldo e Érica Marim, e ouviu que serão tiradas dúvidas sobre edital e aditamento à licitação em investigação. O Fred também pediu a impugnação dos documentos juntados pelo presidente da CPI, que foi negado pela comissão, porque tem realmente a ver com o objeto investigado. Abraço aí para Márcia Teixeira Pancioni, sempre acessando a nossa página, e a Dani Brizola também. Um abraço para as nossas amigas ouvintes da cidadania. E vamos a mais informações. Essa matéria foi discutida numa comissão da Câmara e com a redação ficou aí que até aborto legalizado hoje não vai poder mais ser praticado, até aqueles previstos em lei. Pelo menos é o que os analistas estão observando com a redação aprovada por essa comissão. E o caso do cidadão que foi comer um lanche, encontrou um escorpião no recheio e vai ganhar um dinheiro por causa disso. Vamos lá. Uma comissão especial da Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira uma proposta de emenda à Constituição que abre caminho para a proibição total do aborto no Brasil. A PEC 181 de 2015 inclui na Constituição o conceito de proteção à vida desde a concepção. Na prática, abre a brecha para a proibição do aborto, mesmo nos casos hoje permitidos por lei, quando há risco à vida da mãe, em casos de estupro ou de bebês anicéfalos. Para a advogada e pesquisadora do ANIS, Instituto de Bioética, Direitos Humanos e Gênero, Gabriela Rondon,
A PEC é um retrocesso na legislação brasileira. Então, isso aqui é especialmente dramático para a vida das mulheres e das meninas, né? Algo que não se lembra é que a taxa de estupros contra meninas no Brasil é altíssima, e é também sobre elas que os deputados estão falando, né? Que uma menina não poderá interromper uma gestação em caso de violência sexual. Para a diretora jurídica da ONG Artemis, Ilka Teodoro, a própria maneira como o projeto foi encaminhado na Câmara dos Deputados pode ser questionada juridicamente. A proposta foi incluída como um cavalo de Troia em outro projeto, que aumenta o período de licença maternidade para mulheres que tiveram parto prematuro. Então, ela é uma PEC que beneficiaria as mulheres. E, de repente, ela é alterada, ela é descaracterizada para que seja incluída um dispositivo que, na verdade, prejudica as mulheres, pois, né, em tese, proíbe a realização de toda forma de aborto no país, inclusive o aborto legal. Então, isso é um ponto importante. E quando existe a inserção desse dispositivo nessa PEC, a partir daí, você já tem um vício que faz com que todo o projeto de lei seja inconstitucional. A atitude do Congresso vai na contramão do que vem sendo discutido no Supremo Tribunal Federal. Em novembro do ano passado, uma decisão da primeira turma considerou legal o aborto até os 3 meses de gestação. Uma nova proposta no mesmo sentido aguarda a votação pelo Pleno do Tribunal. Se aprovado, o novo entendimento terá de ser seguido por todos os tribunais do país. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Fernanda Wenzel. Cidadania FM, 60 minutos. Um consumidor que encontrou um escorpião dentro de um Big Mac vai receber R$5 mil do McDonald's por danos morais. A decisão é do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que entendeu que a situação gerou descontentamento, insegurança, desconforto, angústia e abalo psicológico além do comum. De acordo com o processo, o homem comprou o lanche, levou para a oficina mecânica onde trabalhava e se deparou com um aracnídeo morto enquanto mastigava o sanduíche. Ele voltou à loja para reclamar e foi convidado a conferir a limpeza da cozinha, mas preferiu registrar um boletim de ocorrência. A empresa argumentou que a preparação dos lanches sofre procedimentos de higienização rigorosos e que era impossível que o escorpião viesse do estabelecimento. Para o relator desembargador Manuel dos Reis Moraes, o fornecedor tem responsabilidade sobre o produto que comercializa, independentemente de culpa. Agência Rádio Web de Belo Horizonte, Joyce Copstein. Notícias com credibilidade. Jornal 60 Minutos, com Ernesto Albuquerque. Big Mac, Big Escorpião, viu? É, brincadeira. Ainda bem que estava morto, né? Mas mesmo assim a empresa foi condenada a pagar uma indenização. Estou dando uma olhadinha rápida no Twitter. Estou vendo aqui, tem muitas paralisações. Hoje é dia de paralisação nacional contra a reforma trabalhista e previdenciária. Também no Twitter continua o William Wack, né? William Wack, que teve manifestação racista quando cobria as eleições norte-americanas. O perito está dizendo uma outra coisa, né? O perito disse que o William Wack falou preto em vídeo que o derrubou na Globo. Aí um outro especialista, aliás, quando tem essas coisas, o que aparece de especialista é uma grandeza aí. Estou dando mais uma circulada aqui. A Rede Brasil atual, a vida piora apenas 3% aprova o governo Temer e 2% dizem que a vida melhorou depois do chamado golpe, né? Todo mundo está achando que a coisa está indo de mal a pior. Um abraço aí para Cássia Melo e também para Sônia Cromo, que está nos acompanhando lá de Santa Bárbara do Oeste. O que mais que nós temos aqui? Muitas manifestações contra a reforma trabalhista em muitos pontos do Brasil. Estou vendo aqui Petrolina, Fortaleza. Tem aqui uma matéria do Luciano Huck, que está levando a sério essa questão de ser pretenso candidato a presidente, hein, Antonelli? Você gostaria de vê-lo aí como presidente, rapaz? Será que vai fazer do Brasil um caldeirão do Huck ou não? Vai ficar distribuindo casinhas por aí? Será que é esse que é o objetivo? Sei lá, né? Janaína espalha fake news e uma seguidora não perdoa. Janaína Pascoal, lembra dela, do impeachment?
Daí a seguidora falou, acho que ela tem alguma patologia, para não dizer doença, né? Que coisa, né? É assim por dentro. Eu estou observando aqui, são muitas manifestações, o Twitter retrata bem essa situação brasileira. O jornal Estado de São Paulo traz aqui, Aécio destitui Tasso e expõe guerra interna do PSDB. Que situação que está o PSDB, hein? O presidente licenciado da sigla, senador mineiro, Aécio Neves, alega buscar isonomia para eleições internas em novembro. Que palavra bonita! Um movimento surpreendente, o senador Aécio Neves destituiu o senador Tasso Gereissati da presidência interina do PSDB e expôs uma guerra interna sem precedentes a um mês da convenção que vai definir a nova direção partidária. O presidente licenciado da legenda, Aécio, usou o estatuto e indicou para o cargo o ex-governador de São Paulo, Alberto Goldman. Tasso e Aécio tiveram uma discussão dura na tarde de ontem. O senador mineiro pediu ao colega que renunciasse ao cargo para que houvesse isonomia na disputa pela presidência da legenda. O outro candidato é o ex-governador Marconi Perillo de Goiás. Tasso rebateu. Você prorrogou seu mandato de presidente do partido sem consultar a executiva. A coisa esquentou lá entre eles lá. E por trás da crise há um embate entre a ala governista do PSDB e os que pregam um rompimento com Michel Temer. Basicamente isso, né? Aécio quer ficar até o fim com o Temer. Já os demais querem sair do Moro e cair fora, né? É isso aí, realmente é por aí. Escolha do diretor da Polícia Federal enfraquece ministro. Torquato Jardim está mais fraquinho do que o quê? O café fraco, Temer? E agora o Segovia, Fernando Segovia, que é o novo presidente, o novo diretor da Polícia Federal, é ligado aí ao grupo de Eliseu Padilha, Sarney, né? E assim por diante. Vamos ver o que vai acontecer, como é que vai ficar a Polícia Federal, se vai ficar manietada ou não. Maia quer que Temer negocie previdência com líderes, sem nova obra, avançar inclui projetos na mira do Tribunal de Contas, e se avançar é um outro nome aí que fizeram para projetos de obras no Brasil aí pelo governo Temer. E Conselho flexibiliza as normas para barriga de aluguel. Sobrinhas e filhas de mulheres impossibilitadas de levar uma gravidez adiante poderão atuar como barriga de aluguel, segundo o Conselho Federal de Medicina. A regra hoje vale para mãe, avós, tias e primas, incluir agora sobrinhas e filhas também. Solteiros também poderão recorrer ao método e será permitido que pessoas sem problemas reprodutivos congelem gametas e embriões. É o avanço da tecnologia nessa área. Escolas particulares de São Paulo criticam base curricular, Previ vai adotar nova política de investimentos e Trump suaviza discurso econômico na China. Se existe prefeito em São Paulo, existe presidente também mais ou menos fake lá nos Estados Unidos, porque tudo que os rompantes, a maior parte dos rompantes feitos aí por Trump, parece que na prática a coisa é outra. Heloísa Dalcinho, obrigado por estar acessando aí a nossa página. Vamos ao giro internacional de notícias. Daqui a pouquinho a gente mostra as notícias de saúde também. Vamos lá. Rádio França Internacional. Daniela Franco. Paris, 10 de novembro de 2017. Essas são as principais notícias desta sexta-feira. Na Síria, as forças do regime e seus aliados do grupo Hezbollah libanês anunciaram ontem ter retomado o controle total de Bukamal, a última cidade síria ainda nas mãos do grupo Estado Islâmico. Em um comunicado, o exército sírio comemora a vitória, que, segundo o documento, marca o desmoronamento da organização terrorista no país. A preocupação das autoridades agora é com a situação das milhares de pessoas que foram obrigadas a deixar suas casas durante os combates na região. O presidente americano Donald Trump chegou hoje ao Vietnã para a quarta etapa de seu giro na Ásia, depois de passar pelo Japão, Coreia do Sul e China. Em discurso na cidade vietnamita de Da Nang, na cúpula anual da Organização de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico, o republicano declarou que os Estados Unidos não vão mais tolerar trocas econômicas desiguais
e que vai dar prioridade a seu país. Não vamos mais deixar os Estados Unidos serem explorados, declarou. Desde a sua chegada à Casa Branca, o republicano anunciou a saída dos Estados Unidos do Acordo de Livre Comércio da Ásia-Pacífico, assinado em 2015 entre 12 países dessa região, que representam 40% da economia mundial. Em visita surpresa à Arábia Saudita, o presidente francês Emmanuel Macron se encontrou ontem à noite com o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, com quem conversou sobre as tensões entre Riad e Teherã. Os dois países trocam farpas desde o último fim de semana sobre a crise no Iêmen, sobre a qual a Arábia Saudita e o Irã têm posições opostas. Outro assunto entre Macron e o príncipe saudita foi a demissão do primeiro-ministro do Líbano, Saad Hariri, no último fim de semana, que acusa o Hezbollah e o Irã de controlarem o país. O objetivo do presidente francês é tentar apaziguar as tensões no Oriente Médio e, sobretudo, preservar o acordo sobre o programa nuclear do Irã, assinado em 2015. A seleção brasileira enfrenta daqui a pouco o Japão em um amistoso em Lille, no norte da França. Cerca de 20 mil pessoas são esperadas para ver essa primeira partida amistosa da seleção desde o fim das eliminatórias para a Copa do Mundo. É ocasião para o treinador Tite avaliar muitos jogadores que ainda disputam vaga na equipe que vai à Rússia. As grandes mudanças serão na defesa e no meio-campo. O jogo começa às 10 horas da manhã pelo horário de Brasília, 13 horas aqui pelo horário de Paris. Essas são as principais notícias desta sexta-feira, 10 de novembro de 2017. Você pode continuar acompanhando mais informações em nosso site rfibrasil.com. Rádio França Internacional em parceria com a agência Rádio Web. "60 minutos. Jornalismo levado a sério. A notícia como ela é." São 13h55, abraço aí para Vitória Cortez, acessando a nossa página. Obrigado aí pela colaboração e pela assistência, né? Ficou meio pela audiência, melhor dizendo. Um abração aí para Vitória Cortez, ex-vereadora, né? Nós temos algumas notícias ainda, só dando uma passadinha rápida nas últimas informações. O Brasil, nessa matéria que saiu agora, que foi gravada de manhã, dizia que o Brasil ia jogar. O Brasil já jogou e ganhou 3-1 do Japão. Diz que sem susto, segundo o site UOL, ganhou aí sem maiores problemas. Teve gol de Neymar, Gabriel Jesus e Marcelo pelo Brasil. Proibição de aborto em caso de estupro não passará na Câmara, afirma Rodrigo Maia, presidente da Câmara. A atriz Márcia Cabrita morre aos 53 anos após câncer de ovário. Ela se afastou da novela Novo Mundo há 3 meses para cuidar da saúde. Ela trabalhou no humorístico Sai de Baixo também. Mais algumas informações. Planalto apoia Aécio para evitar divórcio litigioso com o PSB. A briga aí entre os tucanos é pena para todo lado aí. Bloqueio é legal, pois Lula e Marisa foram favorecidos segundo a Lava Jato, que é um parecer contrário à liberação de bens. Foi dada a notícia ontem que os bens que Lula recebeu durante a época que era presidente estavam totalmente liberados, que Moro teria voltado atrás. Aí é um parecer, pelo jeito, do Ministério Público Federal. E tem parecer para todos os gostos, na verdade, né? O que mais que nós temos aqui? Como usar YouTube e ouvir música ao mesmo tempo de outro app. Que coisa, não? Ainda bem que tem 2 orelhas, dá para fazer tudo, e 2 olhos, dá para fazer tudo ao mesmo tempo nesses tempos de tecnologia. PMs e agentes vendiam armas para chefes de facção em presídio de Manaus. Falas racistas já admitiram jornalistas nos Estados Unidos. Agora aconteceu com William Vac. Mais informações aí. E o Ciro Gomes sempre deitando falação. Lula é culpado pela ascensão do PMDB, segundo Ciro Gomes. Com a aval de Temer, Rosiana Sarney tentará retomar o governo do Maranhão. Ela já fez umas 20 cirurgias já, a Rosiana Sarney, né? Pelo menos quando a gente acompanhava mais de perto a sua carreira política. Agora estava um pouco no ostracismo e está voltando com as bênçãos do papai Sarney.
Abraço aí para Flávia Blattler. Obrigado aí por ter acessado a nossa página aí. E nós vamos encerrando a nossa participação ao vivo, agradecendo a NT Chaveiros, Avenida Paranapanema 263, 997-61-1501, agradecendo também a UDI Ressonância Magnética, Mato Grosso 800, 3732-3264, e também ao Miranda Táxi, que leva você para qualquer parte do Brasil. Basta agendar pelo WhatsApp 997-299608, Miranda Táxi. Eu tenho ainda 2 informações de saúde. Vamos mostrar uma matéria sobre o teste da orelhinha, que é muito importante, e também a questão de drogas, como a maconha, do ponto de vista sanitário, do ponto de vista da saúde. Temos também o História Hoje, mostrando a importância de René Descartes para a matemática, para a ciência de modo geral, e também a importância na vida cotidiana de todo mundo do celular. Isso no Trocando em Miúdo. Hoje é sexta-feira, domingo estaremos aqui na Cidadania apresentando as músicas que fizeram nossa cabeça, também com transmissão através do Face, e a programação da Cidadania continua no 104.9, também nos aplicativos TuneIn e Rádiosnet, além também do www.radiocidadania.com.br. Abraço para Clarissa Pereira Gonçalves, acessando aí a nossa página. A gente agradece e a gente termina aqui a nossa participação ao vivo, mas a programação da Cidadania continua. Boa tarde a todos, até mais. Médico Repórter, a informação precisa de quem... Abraço pessoal do Face, obrigado pela companhia. Segunda-feira a gente volta com 60 minutos, mas domingo às 10 horas da manhã tem as músicas que fizeram nossa cabeça também pelo Facebook, tá ok? Abraços.